Olá, caros amigos do Instituto Newton Sebraga, religiosamente sexta-feira, só que essa sexta-feira aqui é meio que feriado, então nós vamos ter um papo light, nós trouxemos aqui na nossa sala virtual o nosso querido Mário Pinheiro. Eu e o Newton conhecemos o Mário desde o milênio passado, ele foi um grande colaborador com as revistas de eletrônica, ele tem uma escola muito conhecida de eletrônica chamada CTA Eletrônica, vou apresentar aqui na tela, e hoje vamos falar sobre válvulas, transistores, continuando um papo que o Newton abriu com o Mário, direto do canal dele na segunda-feira. Então, se você não assistiu, é só seguir aqui, tem links da CTA Eletrônica aqui embaixo. Você assiste a primeira parte, digamos assim, onde o Mário entrevistou o Newton Sebraga, bateram um papo gostoso, e agora é a nossa vez, e vamos continuar falando da história, do passo a passo, como a eletrônica veio se formando aqui no Brasil, tá? Então, sem mais delongas, vou chamar o nosso querido mestre Newton Sebraga. Tudo bom, Newton? Tudo bem, certo? Boa tarde a todos. Aqui estou eu novamente com a nossa live de sexta-feira. Sexta-feira é um pouquinho diferente, porque nós estamos no meio de um feriado, né? No meio de um feriado prolongado, mas é até bom, porque muita gente ficou em casa e não está trabalhando, podem nos assistir hoje. E na live de hoje, como o Renato falou, nós convidamos o Mário Pinheiro, e é quase que uma continuação, nós vamos fazer o mesmo papo que eu tive na live que eu fiz essa semana com ele. No início da semana, nós conversamos um pouco sobre a eletrônica antiga, moderna, e até falamos um pouco da eletrônica do futuro, né? Que certamente abre a mente da gente, né? Eu gosto de acompanhar lá no passado o que os grandes da eletrônica no passado imaginavam que seria no futuro. E a gente vê que muitos deles acertaram, mas muitos deles também erraram, né? Tanto que aguardem aí na revista INCB, vai sair um artigo que eu preparei, em que eu consegui uma entrevista que foi realizada com grandes cientistas da eletrônica do ano de 1962. E lá eles discutiram entre si como seria a eletrônica de 2012, quer dizer, 10 anos atrás. Então, eles tentaram olhar 50 anos à frente da gente. E nós vimos que muitos acertaram, mas muitos erraram. Né? Logo, logo, eu também pretendo começar a fazer alguma coisa, fazer uma matéria, dizendo, certo? Explicando como eu acho que vai ser a eletrônica daqui 50 anos. Já prepararam para pensar nisso? Né? Está cada vez mais difícil a gente pensar em eletrônica do futuro, porque as coisas mudam muito rápido. No passado era um pouquinho mais fácil, porque as mudanças eram mais lentas, dava para a gente perceber as tendências, né? E a gente que viveu todas essas épocas, né, lá no passado, certo, de dezenas de anos atrás, né, a gente hoje sabe como que a eletrônica evolui. Então, nada melhor do que eu conversar com isso com uma outra pessoa que conviveu comigo lá no passado, né, desde certo? Não digo 50 anos atrás, mas quase, né? Certo? Que é o Mário Pinheiro, né? Que é lá do tempo da editora Saber, da revista Saber Eletrônica, do século passado ainda, onde ele mantinha uma sessão sensacional na revista, em que ele falava de reparação, né? Mas ele falava de reparação exatamente do mesmo modo como eu falava de montagens. A gente fazia as montagens, fazia os artigos, sem a necessidade de ter um apelo teórico usando a matemática. A gente era intuitivo, a gente trabalhava com conceitos, né? É lógico que eu fazia os projetos e, na maioria deles, eu usava a matemática porque realmente era necessário. Mas eu não passava para o leitor a necessidade de conhecer a matemática para montar o projeto. Da mesma forma, é o que o Mário faz ainda hoje, né, com a escola dele, a CTA, né, e fazia. Ele passava intuitivamente a maneira de você descobrir os defeitos dos aparelhos eletrônicos, né, e ele dava os argumentos baseados na matemática, mas o leitor não, o seu aluno não precisava conhecer a matemática porque ele era intuitivo. É algo muito interessante. Sem mais delongas, eu peço para o Renato convidar o nosso convidado a entrar na sala. Então, perfeito, Newton. Vou chamar aqui o nosso querido Mário Pinheiro. Tudo bom, Mário?
Saudações, Renato, saudações, meu querido Newton, grande mestre Newton. Então, realmente estamos aí para continuação, né, do que nós começamos na segunda, de uma forma muito interessante, né? E vamos ver o que sai no dia de hoje, o que sai aí nessa live de curiosidades da eletrônica, né? Só tem aqui a exaltar aí esse trabalho do Newton desde a década de 60. Olha só, eu só comecei a estudar eletrônica em 73, depois eu fui me especializando, né, estudando, fiz curso técnico, estudei no IUB, mas a grande formação de ensino eu tive com as revistas mesmo do Newton. Na década de 70 até a década de 80, foi montando muita coisa. Então, foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. E aí, depois, eu me tornei profissional em 80, né? Mas deixa o Newton aí, eu não sei o que vocês vão perguntar, mas vamos lá. Não, vamos conversar, vamos por partes. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer a ti, Mário, foi assim: você lembra qual foi o primeiro artigo ou o primeiro momento que você começou a atuar ou conheceu a gente na Editora Saber? Deixa eu ver. O primeiro artigo, na verdade, eu cheguei a montar muitas coisas, mas muitas mesmo. Agora, o primeiro artigo eu não lembro se foi realmente o Scorpion. O Scorpion saiu em que ano, Newton? Você lembra? O Scorpion parece que foi em 80, um pouquinho antes, né? É um pouquinho, certeza que é um pouquinho antes, que em 79 eu produzi dezenas e dezenas de Scorpion. Eu acho que foi em 79. Na realidade, o primeiro microtransmissor que nós publicamos foi lá em 76, pouquinho no final de 76 ou 77, anos foi, que foi o microtransmissor FM que a gente deu a plaquinha na capa da revista. Isso. Aí passou um certo tempo e ele fez muito sucesso. Ele continuava vendendo o kit lá pela empresa bastante, né? E eu falei para eles que a gente poderia atualizar as versões, né? E aí a versão seguinte, né, foi justamente o Scorpion, em que a gente não deu a plaquinha na revista, mas fez o kit, né? E o kit incluía a caixinha metálica, né? Aquela caixinha preta, eu tenho até hoje um montado aqui, né? Ainda funcionando, né? Uma caixinha preta de metal, né? E tinha aí como aperfeiçoamento, ele tinha o microfone de eletreto, porque na primeira versão nossa, que era lá o microtransmissor de FM, ele era um microfone de cristal. Era um foninho de cristal desses de ouvido, que até hoje vende, era muito popular na época, era baratinho e vendia em tudo quanto era lugar. E os microfones eram caros. Então eu parti para essa solução, usar um fone de ouvido como um microfone. Já na versão do Scorpion, já apareceu, né, o microfone de eletreto. O que está pitando aqui é a minha câmera que está carregando, avisando que está carregado. Certo? Mas eu já vou desligar assim que você entrar aí na tela. Mas, Renato, dá um minutinho aí para mim desligar essa câmera. Perfeito, Newton, perfeito, vai lá. Eu lembro de você, Mário, eu trabalhava, né, o pessoal me chamava de oráculo porque eu ficava lá dentro do aquário, e eu me lembro dos seus artigos, eu lia os seus artigos, gostava muito, né, falava assim, pô, Mário, e aí eu me lembro logo do surgimento da CTA, sabe? Eu falei assim, nossa, chegou o que faltava, porque nós tínhamos muitos cursos à distância, né? Que eram feitos com aqueles livros do Instituto Universal e tudo mais. Mas quando você veio com a escola CTA, eu achei muito bacana. Eu falei, olha, aqui perto, que era perto da editora, né? E aí, tanto é que, se eu não me engano, o Newton visitou a CTA. Você chegou a visitar a CTA, Newton? Não, eu tenho a impressão que eu marquei a visita, mas só foi o Hélio. Eu não Ah, sei, por tá, algum perfeito. motivo, eu não fui lá, né? Então, Perfeito. Mas assim, pode continuar, Newton, desculpa. continuando, né? Nós soltamos outras versões depois do Scorpio. Nós soltamos o Ventura, por exemplo. É o Elton que tá ligando aí, Newton. Eu não sei o que está apitando aqui, porque está tudo desligado, só está ligado mesmo o computador aqui. Perfeito, continua, Newton. Então foi isso, né? Então, realmente, né? Foi no caso, né? Foi o Scorpion que o Mário mandou,
E nós soltamos depois o Ventura. O Ventura era um transmissorzinho que tinha uma característica, né? E eu acrescentei uma etapa de amplificação que isolava o oscilador da antena. Porque você deve estar lembrado, né, Mário? O Scorpio, quando a gente segurava ele na antena, ele sumia a frequência, né? Sim. E o Ventura não, porque ele já tinha uma etapa isolada. Ele era mais estável, não é isso? O Ventura eu não cheguei a montar, não. O Ventura eu não cheguei a montar. As perguntas estão surgindo aqui. Burgos, fala aí o que você vai falar hoje. Hoje não tem live do Burgos. Burgos, confirma aí pra gente, porque hoje o Burgos tá na beira da piscina. Você acredita, Mário, que nós tentamos relançar o Scorpion hoje, esse ano, mas infelizmente, por normas da Anatel, nós tivemos que parar o processo. Sério? Porque precisa de homologação, aquela coisa toda, compreendo, né? E estamos agora aqui quebrando a cabeça com usar outros kits para ensino, desde que não seja o Scorpion. Né, uma pena, porque assim como eu, assim como você, né, a gente começamos com o Scorpion, começamos com o microtransmissor de FM, né, mas vamos lá, Mário, gostaria que você comentasse sobre a sua escola, sobre a CTA Eletrônica, quem da nossa turma aqui não conhece, como é que a CTA trabalha, como é que funciona, como começou e o que ela tem para oferecer hoje, só para o pessoal aproveitar o gancho. Tá, vamos lá. A CTA, na verdade, eu me formei técnico, e aí, esse aí é o site, né? Então, eu me formei técnico no final de 79 e comecei já a trabalhar no início de 80. Só que eu fui para a parte de manutenção. E depois eu descobri que a grande quantidade de técnicos, engenheiros, etc., vão para a parte de manutenção, reparação, etc. E aí eu fui e tomei um choque, né? Eu me vi tendo que consertar uma sonatinha da Philips, foi o primeiro aparelho que me colocaram na frente. Eu já tinha experiência, tinha prática, sabia soldar, já fazia algumas manutenções, mas quando colocou aquela sonatinha da Philips na minha frente, eu falei assim, caramba, será que eu parto para a prática que eu já tenho? Ou eu espero, tento analisar o que eu faço, fiquei olhando para aquilo, porque fala, agora eu estou no mundo profissional, agora é um outro nível, né? Aí o Agostinho, que era o chefe do laboratório, chegou e passou assim, falou assim, Mário, depois de algum tempo eu olhando para aquela sonatinha, troca esse componente aqui. Aí eu, bom, amém, né? Troquei, liguei, funcionou. Ô, Agostinho, como é que você analisou? Pelo quê? Ele falou, não, isso eu já tenho prática. Aí eu falei, poxa vida, comecei em 1973, montei dezenas de kits, comecei a fazer o ensino técnico 4 anos, e estou aqui agora na frente de equipamentos para consertar, e eu faço conserto, mas eu queria, poxa, ninguém sabe uma técnica aí para que a gente possa saber o que nós estamos fazendo? E não tinha. Olha, Mário, é assim, tenta, escala ômica, faz isso, troca ali, troca aqui, tenta isso, tenta aquilo, mede alguma coisa, e 1 hora sai. Tá, eu comecei a fazer, estava fazendo 30 aparelhos e o Agostinho fazia 100. Nossa. 100 aparelhos. Aí, de repente, 3 meses, o Agostinho falou assim, Mário, eu estou indo para minha cidade do interior, vou embora. Cansou. Aí eu, olha, tá brincando. Aí eu cheguei pro patrão lá, o dono da assistência, escuta, o Agostinho vai embora, ele faz 100, eu faço 30. E aí, quem é que vai agora fazer o 100 dele? Aí ele falou, você. 130 agora. Você. Eu só faço 30. Bom, saiu 130 por mês. De repente, assim, ó, estralando os dedos. Só que eu tive pesadelo, sonhei com defeito, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu comecei a ver técnicas de produtividade, mudei tudo onde eu trabalhava para poder nada me atrasar, nada. Então, tudo na mão, tudo para testar rápido. E foi aí que eu aprendi uma série de técnicas para ter altíssima produção. Inclusive, fiz cursos em cima disso, né? Para ter muita produção em assistência técnica, organização, cronômetro, um monte de artifícios para agilizar
produção. Naquela época era raríssimo alguém passar de 100 aparelhos, era raro. O Agostinho fazia, e eu já fui para o top lá 130, depois 150, mas eu ainda, olha só, hein, eu ainda desmontava todo o equipamento, fazia lavagem de gabinete, deixava ele impecável. O pessoal quando vinha pegar, falava, não, isso aí não é meu, não. Não, é seu sim, é que ele está limpinho, mas é seu. Então, foi assim que foi o meu início dessa parte, o início desse trabalho. Só que eu falei para mim, para explicar o aparecimento da metodologia e do porquê depois surgiu a CTA. Eu falei para mim, peraí, eu estudei 7 anos, estou agora pegando esse negócio aqui de consertar, eu tenho que arrumar uma forma eu acho que a minha escola técnica não foi tão boa assim, porque não explicou nada sobre isso. Boa. E aí, comecei a me juntar com outros meio malucos, né, que começamos à noite a tentar desenvolver alguma lógica em cima disso. E fomos tentando, tenta daqui, tenta dali, bate cabeça daqui, bate cabeça dali, até que 2 anos depois, 2 anos depois, já produzindo quase 3.000 aparelhos nesses 2 anos, eu tive um estralo no funcionamento do transistor, olha que interessante. Depois de 9 anos em eletrônica, deu um estralo assim no funcionamento, e aí, dali para frente foi uma evolução assim, exponencial, fantástica. Comecei a levantar técnicas e comecei a querer contratar técnicos e começar a treinar esses técnicos baseados nas lógicas que nós estávamos desenvolvendo da prática. E aí, depois, fui para São Paulo, comecei a dar treinamento na Esquema Cursos Técnicos, acho que o Newton também conhece. Esquema Técnico. E aí, fiquei lá alguns anos, me tornei a pessoa que praticamente fazia de tudo, os cursos explodiram, foi uma procura, assim, fantástica, tudo baseado nessa metodologia de análise de defeito. Quando a gente fala em metodologia de análise de defeito, parece que as pessoas, não, é escala ômica, troca de peça. Não, pessoal, é uma lógica utilizada na análise de circuitos, onde a pessoa, pelas tensões ou pelas formas de onda, chega à conclusão exata do componente e o que está acontecendo com ele. Se está com fuga coletor base, sem nenhum outro equipamento, apenas analisando o raciocínio, analisando ou com osciloscópio, né, ou com multímetro, mas analisando mesmo. É uma análise que está de altíssimo nível, não é uma análise ali base, que troca isso, troca aquilo, não. É análise e matar o problema, dizer o que está acontecendo, independente se tem a prática anterior ou não. E deu muito certo, lá na Esquema deu muito certo, e aí eu acabei, por motivos de, provavelmente, qualidade, porque na Esquema os certificados eram fornecidos para os alunos, e eu queria começar uma coisa nova, onde a pessoa que tivesse um certificado fosse realmente uma pessoa de nível muito bom. E foi aí que surgiu, por esse motivo, surgiu a CTA eletrônica, né? Foi dessa forma que em 1989 surgiu. Viu, Mário? Essa ideia de você ter uma metodologia para o conserto, né? Na realidade, existe o que a gente chama de método da engenharia, né? E um método científico. Porque é o seguinte, se você não vai conseguir consertar um aparelho eletrônico, você sabe disso, simplesmente ir trocando peça por tentativa. Você tem que ter um método. Da mesma modo, se pifa o teu carro, né, você tem que ter um método para encontrar o motivo pelo qual ele pifou. Isso é válido em qualquer parte, né? O médico, ele também tem um método para ele descobrir o que o paciente tem, né? Ele vai conversar com o paciente para ver o que ele sente e depois pode recomendar, eventualmente, uma série de exames. Então, existe aí um procedimento sempre baseado na lógica, né? Então, as escolas de engenharia, elas ensinam o método científico. E as escolas que formam, por exemplo, pesquisadores, né, os bacharéis, né, física, biologia, matemática, né, elas ensinam o método científico. Eles têm semelhanças, mas não são iguais, né? A maneira como um engenheiro aborda um problema é diferente da que um matemático aborda. E, às vezes, por exemplo, o próprio técnico, às vezes, ele também tem um método próprio, que ele combina os dois. É por isso que a gente tem hoje esse tipo de problema. Você pode pegar uma placa, um aparelho que pifou,
e você põe na mão do engenheiro, ele não vai conseguir consertar em menos de um ano. E você vai bater o olho lá, fazer uma série de medidões e vai consertar na hora. Porque ele não foi preparado para isso. Certo? Ele não foi preparado, né? Então, esse método que a gente... eu ensinei, a gente fazia aquelas fichas de reparação, a gente tinha aquele método de você fazer a reparação pela análise da imagem, né? Certo? E que você tanto usa aí com uma imagem, medir tensão, verificar se o som e a imagem estão corretos, o que acontece com a imagem, e dali você parte para o diagnóstico, e é intuitivo isso. Se você tem o procedimento, você chega lá, né? Então, veja que é aí que a gente chega numa coisa importante, que já vou passar a palavra para o Renato. É que a gente, certo? A gente faz o que a gente chama, né, de método empírico, né? O método empírico é aquele que você se baseia na intuição. Você não baseia-se na matemática, não baseia-se em cálculo, não baseia-se em experiências, em nada. Você vai numa experiência que você tem, que você sabe que daquele jeito funciona ou que é daquele jeito, porque no passado você pegou casos semelhantes ou porque você sabe, né, que se o transistor tem uma tensão de base, certo? Muito diferente da tensão de emissor, para dar uma diferença maior que os 0,6 volts que a gente espera no silício, você sabe que aquele componente está com problema, né? Então, a gente sabe onde vai já, não é? Esse é o mérito do método que você desenvolveu. Ô Newton, eu só queria deixar, tá uma chuva tremenda aqui, onde eu moro. Se cair a internet, vocês seguram aí, tá? Vocês ouviram o estalo que estava dando aqui o bip, né? Você sabe o que era? Agora eu descobri. Era o meu no-break anunciando que não tem luz aqui. Nossa, segura aí, Newton. Se a live cair, a gente segura. Então eu estou sem luz também aqui já. Eu já estou sem luz. Felizmente, eu estou com a internet e uma das fases aqui do apartamento está funcionando, que é a da iluminação. Mas eu estou aqui sem luz. Então, aqueles bips que estavam dando agora mesmo, que eu estava tentando descobrir o que era o meu no-break avisando que ele já ia desligar aqui. Perfeito. Então, se cair a internet, foi. Então, caso eu suma antes, não se preocupe, né? Certo? Eu Idem. não fui abduzido, né? Nem passei para outra dimensão. Idem, Newton, idem. Tá piscando aqui a energia, estão me ouvindo? Tá, aqui também então, perfeito. Viu? Nossa, que bizarro. A energia caiu, eu tô aqui também. É o seguinte, uma coisa que eu admiro muito, eu vou falar do Burgos, do Alexandre Zanari, do Mário Pinheiro, eles têm uma visão para achar defeito surreal. Eles conseguem parar na placa, vou falar dos três juntos, tá? A mente deles adentra nas trilhas, que eles sabem o ponto exato. Eu, no caso, eu paro em frente a uma placa, eu vejo, nossa, que mundo perdido é esse? Mas eu fico admirado. Como eles conseguem analisar, eles dividem as placas de certa forma e conseguem pegar essas informações. Mário, vou jogar a bola para você. Hoje em dia, quando você traz o técnico, você tem aquela visão de olhar para a pessoa e falar assim, esse cara é um técnico de manutenção ou não? Você consegue ter essa percepção ou não? Como é que funciona isso? Vamos lá, tem dois tipos de técnicos de manutenção. Tem aquele técnico que é altamente produtivo, tem pouca teoria e trabalha no modo empírico do varredura. Varredura. Na verdade, é assim. Se ele tem macetes, ele usa o macete rapidamente, conserta, faz muito equipamento. Se ele não tem macete, ou ele corre no YouTube, vê se tem alguma dica, ou então ele começa a fazer o que se chama de varredura. Bom, pode ser esses capacitores, pode ser alguma parte aqui de resistores, pode ser o circuito integrado, pode ser, e vai trocando. Newton, nós vamos ter que assumir que o Renato ali, já apagou a luz, congelou. Não, aqui a minha piscou também, viu? Mas tudo bem, ele está em São Caetano, deve estar caindo o mundo lá. Mas tudo bem, estamos aqui ainda em funcionamento. Se acontecer alguma coisa, aí você me fala, porque para mim aqui está tudo funcionando bem por enquanto. Renato, então, ele faz, esse técnico altamente prático, ele faz por uma lógica prática. Bom, os capacitores eletrolíticos incham, dão muito defeito, depois tem capacitor cerâmico que dá muita fuga, depois pode ter fuga na placa, nos componentes no SMD, fuguinha, quer dizer,
colas, né, que acabam dando condução, pode ser o circuito integrado, pode ser. Muito pode ser, mas ele vai consertando. Claro que encosta uns 10% dos equipamentos, e esses 10% de equipamentos encostados, que nessa varredura ele não conseguiu matar o problema, ele acaba tendo que encostar, e aí ele começa a ter 10% de dor de cabeça de cliente por mês. E aí, fixo acumulado, fica uma quantidade enorme, é uma dor de cabeça muito grande. Então, esses são a maioria, esses técnicos que trabalham dessa forma, analisando dessa forma. E existem técnicos que passaram pelo Newton, né? Passaram ou pela CTA, ou pelo Burgos, ou por outros, e aí já tem uma base onde ele consegue analisar. Alguns vão analisar por tensões, alguns vão bem além, que consegue interpretar formas de onda de osciloscópios, porque o problema não é colocar a forma de onda na tela, e sim a interpretação das formas de onda, e esse já é outro nível, esse já se encontra entre os 10% lá de técnicos. O mercado precisa de 10% de analistas? Não, precisa de mais. Eu sei disso porque as empresas me procuram, falam que estão tendo dificuldade, está realmente muito complicado, mas as empresas precisam de cada vez técnicos com um nível melhor. Não no todo, porque as pessoas confundem. Todos precisam ter um nível melhor? Melhor? Não. Porque uma parte vai para o campo, tirar equipamentos lá, trocar placas, etc., e aí sim, o pessoal que está em laboratório precisa realmente ter um nível melhor. E aí, esse nível melhor é passado de uma forma onde há análise de defeito, junto com teoria, e de uma forma que se use uma lógica diferenciada mesmo, né? Para que se chegue nos resultados com lógica e rápido. Certo, senhor Nilton? Bom, sumiu o Renato, então eu continuo, ainda bem que eu estou aqui como apresentador, né? Realmente, aqui está ficando preto o céu, está escuro lá fora. O meu no break aqui já deu sinal que na fase que alimenta o computador não tem energia, mas na fase que ilumina aqui, olha, está pitando aqui o meu no break, ele já está caindo de novo aqui, certo? Porque está dando falhas de energia aqui, né? Deixa eu fazer, vamos aproveitar nessa análise de defeito que você está falando, Nilton. O seu no break, ele tem baterias externas? Não, ele só tem a bateria dele. Então, o meu aqui, ele dura 20, 25 minutos, e aí eu instalei baterias externas, agora ele consegue ficar 12 horas. Olha aí, é uma boa ideia, viu? Não, tem como agora eu estou usando... Agora eu estou usando o laptop. O laptop está 100% carregado, então não tem problema, né? Sim. Eu estou aqui com... Deixa eu me ver. Olha, eu estou com quase 100% da bateria, né? Porque ele está ligado na fase que tem energia, né? Mas a qualquer momento eu não sei não, porque está realmente ficando negro o tempo lá fora, né? Certo? Mas é o seguinte, eu, pelo menos, pessoalmente, eu nunca fui um técnico reparador. Eu não gosto de consertar. Se quebra alguma coisa aqui em casa, não sou eu que abro, eu mando para o técnico, entende? Eu normalmente faço assim, abro, verifico o que é, e aí eu chego lá para um amigo meu que é profissional, falo, olha, eu acho que é isso, verifica aí para mim e conserta. Né? Porque eu realmente não tenho, assim, jeito para a manutenção. Eu gosto de projetar, gosto de montar, gosto de criar e gosto de escrever, né? Então, a minha vocação é mais como escritor, né? O Renato está de volta, ainda bem, né? E então a minha vocação... A chuva horrível aqui. E desculpa, logo estou saindo eu aqui, porque está ficando negro e já deu umas boas piscadas aqui na luz. Não, sério, teve telhado aqui que está voando. O negócio está feio aqui. Está muito ruim aqui o tempo, né? Mas é isso, né? Então, vamos lá. Então, Mário, eu me lembro que você fazia com a gente na Saber, justamente falando de tudo isso, você ensinava o pessoal a fazer diagnósticos de montagem. Naquele tempo, a gente tinha muito a montagem com componente discreto, né, os transistores, eventualmente as válvulas, e os circuitos integrados ainda não eram como hoje, que reuniam todas as funções. O que mudou de lá para cá, Mário? O que mudou na parte de você fazer a manutenção, diagnóstico das placas modernas hoje, que elas contêm
os FPGAs, né? Aí fica difícil, né? Como é que fica? Então, hoje exige uma técnica apurada com equipamentos sofisticados, né? Vai de microscópio eletrônico para equipamentos de soldagem BGA, equipamentos de... Olha, é uma microeletrônica inacreditável. Eu estive no laboratório dos notebooks, tem lá, eles estão em Limeira, eu estive na empresa do Maurício Ressuti, que está em Osasco, todos eles trabalham com equipamentos importados, normalmente importados, para fazer todos esses trabalhos de substituição de componentes SMD e de microeletrônica. Não se enxerga de forma normal, praticamente não se enxerga mais, tem que realmente usar o microscópio eletrônico. Mas, o que você fala assim, mas mudou em termos técnicos? Lógico, o processamento é muito mais rápido, hoje existe um miolo em DSP, normalmente é processamento de sinal digital, mas as entradas e saídas ainda são analógicas. Isso nós estamos falando da área que mais se desenvolveu, por incrível que pareça, que é a área de consumo, né? A indústria ainda está vindo, tentando chegar, a indústria está mais ou menos assim, antes ela estava uns 20 anos atrasada, né? Agora ela está uns 8 anos atrasado, recebendo, lógico, tecnologias, mas sempre depois de muito teste que é feito nos equipamentos de consumo. Então, hoje as tecnologias mais sofisticadas estão em notebook, videogames, celulares de última geração. Esses equipamentos de consumo são os mais sofisticados, são os mais integrados e que necessitam de técnicas para fazer a manutenção de uma forma aí, envolvendo muito equipamento. Precisa ter um subsídio aí de equipamentos muito bons. Hoje, os osciloscópios, eles já têm esse tipo aqui, ele já tem... esse aqui não, mas esse aqui é só 4 canais. Mas ele já tem equipamentos para leitura do barramento I2C e outros barramentos. Então, você sabe, quando você coloca na malha, ele já vai dando o que está acontecendo. Olha só que legal. Já ajuda muito, porque para nós podermos colocar um código, congelar o código, analisar código, demora um tempão. O osciloscópio já está fazendo isso, ó, pá, vapt-vupt. Então, facilita demais nosso trabalho, né? O trabalho de quem faz a manutenção. Então, mas, deu assim, essa evolução. Sim, mas uma curiosidade, uma coisa que eu acho que muitos técnicos devem concordar aqui. Esse lance de cada fabricante adotar suas próprias ferramentas, isso quebra muitas pernas. Como é que você trabalha isso nessa questão? Tipo, Samsung tem um determinado tipo de equipamento que só conserta o aparelho dele e assim por diante. Como é que você trata isso? Não, na verdade, não é assim. Existem tecnologias ou projetos que têm alguns diferenciais. Claro que, se eu pego um equipamento e trabalho em cima de macete, eu vou ter dificuldade se eu pegar uma outra marca fora do que eu estou acostumado. Mas, normalmente, as análises, processamentos, eles seguem um padrão para todas as marcas, para todos os modelos, seguem um padrão. Eu até aconselho, quem está falando assim, poxa, segue padrão? Segue. O laboratório de notebooks, que trabalha com microeletrônica na veia mesmo, e que faz análise desses equipamentos mais sofisticados, como notebooks, como videogames, etc., é interessante fazer uma pesquisa sobre eles. Eles passam uma lógica de malhas, de como fazer as análises ponto a ponto, muito, muito interessante. Então, independente da marca, dá para se fazer, existe toda uma lógica de análise. É claro, você faz a lógica de análise, aí tem o segundo ponto, fiz a lógica, cheguei a uma determinada área. A partir de análise daquela área, ou você troca ou a placa ou determinado componente de acordo com a sua capacidade de análise. Mas existem normas, até para microeletrônica, como fazer análise nesses equipamentos sofisticados, que são muito, muito, muito integrados, entendeu? Então, existe realmente esse intercambiamento. A marca muda, mas a lógica, o funcionamento,
É claro, existe alguma tecnologia que um tem, que o outro não tem, mas aí são pontuais, não é uma coisa estrutural assim. Esse é completamente diferente desse. Não é assim, tá bom? Tá ok. É que assim, eu sei que alguns fabricantes têm um tipo de ferramenta específico para determinadas coisas. Mas assim, isso vai depender, lógico, de que tipo de produto para tipo de produto. O Francisco fez uma pergunta aqui. Como observa o impacto da miniaturização de componentes da tecnologia SMD? Os técnicos de hoje consertam mais placas e menos peças? Sim, podemos dizer que nas áreas de televisão, isso considerando a parte de consumo, sim, o pessoal está acusando todas as placas. Placas, 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 placas. Fora a tela. Fora tela, 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 placas, placas. Mas tem muitos que estão fazendo análise e dando manutenção das placas. Algumas compensam, outras não. Isso vai para um lado do valor da placa. Eu consigo uma placa por 300, 400 reais ou 250 reais. Se o técnico for muito experiente, se tiver uma lógica de análise muito boa, ele faz uma manutenção bem rápida nessa placa e aí compensa. Mas olha que eu estou falando que a placa custa 250, 300 ou 400 reais. Aí ele fica entre trocar a placa e entre fazer uma análise e substituir um componente, um capacitor, um transistor ou até um BGA. Ah, BGA, será que compensa? Eu vou usar todo um processo aí para tirar, vai levar um tempo. Tudo tem que ser balanceado em relação a tempo. Então, cuidado, eu estou falando de consumo, tá? Quando a gente aparelhos de consumo. Por quê? Aparelhos de consumo precisa ter uma produção muito grande. A pessoa precisa consertar, e eu sempre aviso os técnicos, que eu faço visita em vários locais, pessoal, quando começa o dia, a primeira coisa a se fazer é separar os equipamentos que vocês mais conhecem, mais têm macetes, mais dominam, para que você possa desovar aquela produção inicial no dia e deixar os que vocês têm menos prática, menos conhecimento, menos macete, para o final do dia, onde vai envolver uma análise mesmo. Aí você já fez uma certa produção, deixou só uns 15%, 20% para o final, ou para a parte da tarde, e aí você vai desenrolando de uma forma mais simples. Eu já vi coisas inacreditáveis em assistência falando assim, não, você tem que fazer a sequência. Falei, não, pessoal, não é assim. Todo mundo trabalha de uma forma muito lógica, até para escolher serviço. Ele escolhe o que ele sabe fazer mais rápido e melhor. Agora, quando nós levamos isso para a área industrial, para a área de médico hospitalar, até para a área de automóveis, os valores das placas sobem demais. Aí vão para 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil. E aí é necessário realmente que se tenha uma análise. Ou se cria um gig, uma giga de testes para ligar a placa, fazer ela funcionar e fazer a análise. Porque como tem poucos macetes, ou a pessoa realmente sabe analisar, ou então ele vai ter que trocar a placa. O problema todo não é só trocar a placa ou o componente, Renato. Olha só que coisa interessante. É quando você define uma placa, você tem que ter uma certa certeza. Porque senão, às vezes na área industrial, você manda importar uma placa de 50 mil, a máquina fica parada, troca-se a placa e não é a placa. Certo. Então a pessoa, em qualquer situação, seja de placa, seja a nível de componente, troca de placa a nível de componente, tem que ter conhecimento, senão ele corre o risco de dançar no meio desse caminho, né? Ter problema. De trocar uma placa que não estava com defeito. Eu vou deixar aqui 2 exemplos que é conhecidos nossos aqui. O Ernesto da Decol, ele trabalha só com inverter, né? Só com ar-condicionado inverter. E ele é bom em arrumar placas. Tanto é que os próprios fabricantes vão atrás dele. Então ele se especializou tanto na placa inverter, tanto nos equipamentos inverter, que assim, os próprios fabricantes vão atrás dele para resolver problemas da fábrica, para você ver o nível que ele chegou. Porque ele se especializou, como você falou, no giga de teste, tá? Um outro caso foi um conhecido nosso que ele se especializou nos módulos automotivos. O cara é tão bom, mas o cara é tão bom. E assim, ele troca placas caríssimas e só troca um componente e ganha muito dinheiro fazendo isso. E ainda assim vale a
pena você mandar o cara consertar, porque o módulo é tão caro que o preço que ele cobra vale a pena, entendeu? E ele se especializou. Isso é muito importante para todo mundo também. Tem placas que devem ser programadas também. Sim, tem o lance da programação da placa. Isso acontece Sim. muito também, Tem principalmente o firmware da placa que tem que ser atualizado. a pessoa, sim, às vezes você faz a manutenção e tem que atualizar o firmware, senão não funciona. Ou seja, tem que ter onde chegar nisso, para recolocar no componente para que realmente possa funcionar. E tem outro problema mais interessante ainda. As pessoas falam assim, não, Mário, analisar não tem esquema de nada. Eu falei, não, tem esquema de tudo. O problema é você chegar a ele. Você Sim. chegar ao esquema. Por que as empresas estão escondendo esquema? Não sei se elas estão escondendo esquema. As empresas chegaram à conclusão que são poucos técnicos que realmente analisam. Então, colocar um esquema fornecido aí no mercado é meio só para alguns gatos pingados que sabem analisar. Então, não, é para esconder as informações, mais ou menos, não tem, isso aí no mundo é muito mais aberto, fora do Brasil é muito mais aberto que aqui, o pessoal aqui está escondendo muita coisa. Mas, de qualquer forma, esses esquemas acabam aparecendo, e se a pessoa tiver um caminho certinho, aparece esquema de tudo. Só que aí a pessoa tem que ter uma base boa para poder analisar. Eu não sei se ele fez uma pergunta aí que eu não vi, mas no segundo aspecto, se não tem esquema, como é que eu analiso? A partir de datasheets. Os datasheets nos fornecem a base para eu poder fazer uma análise. Porque o fabricante do CI, do circuito integrado, seja BGA ou não, ele fornece, muitas vezes, toda uma esquematização, todo o esquema elétrico em torno do projeto que ele está fornecendo para o mercado. Pronto, a partir disso você consegue fazer análise. Super bacana. Porém, né, vamos falar, o cara que consegue achar o caminho certo, a mina de ouro, dentro dessas placas que não tem esquema, o cara tá fechado. E esse cara vai ter serviço a dar com pau, porque uma vez é só ele que faz, né? Olha que interessante aqui, o Samuel, né, ele comentando, ó, existem placas que foram queimadas após ele arranjar toda a alimentação, chegamos à conclusão que o microcontrolador também ficou danificado, porém ele não tinha acesso ao firmware, ou seja, não dava para programar o microcontrolador. Foi o que você comentou, o fabricante trava, e aí não tem como, né? Um caso icônico aqui do nosso Gasparetti. Oi, pode falar. Na verdade, a pessoa, além de ser técnico, ele tem que ter uma rede de amizades muito boas, realmente procurar as pessoas certas, procurar pagar por esse serviço para ter essas informações complementares, pagar, porque as pessoas não querem pagar, tem que pagar para ter as informações complementares, e aí sim ele tem acesso, ele cria uma rede de auxílio. Até onde ele faz, maravilha. E aí a complementação ele tem que criar uma rede. Não pode falar, não, eu sou eu, acabou o assunto. Tem que realmente criar, ir atrás, falar, escuta, estou precisando de um firmware do microprocessador tal, vocês fornecem? Pago por isso, ok? Pago por pontual ou pago no global, de alguma forma, mas vamos fazer esse acerto, porque eu ganho, vocês ganham também. E a pessoa não quer fazer isso, aí não tem acesso a nada, né? Fica complicado. Ele tem que ter uma rede, né? É investimento. Isso me lembra no passado, logo que saiu o Pentium 100, lá na editora, o pessoal, a gente leu vários documentos e a gente tinha que pagar $100 a hora para conversar com o técnico da Intel. E tinha que ser muito preciso, porque senão você estava jogando fora aqueles $100 de uma hora. Era surreal. Deixa eu só comentar aqui, ó, o Eduardo tá com a gente. O Samuel foi, sim, o esquema é fundamental. Opa, tem uma pergunta aqui do Eletrônica na Roça. Quando se conserta uma placa de 50 mil e quando passa 15 dias dá um defeito irreparável, como fica? Quem vai ter que dar outra placa? Boa pergunta, hein? Você consegue solucionar isso? E ele congelou também. Vamos esperar um pouquinho. Espero que o Newton já deu um toque aqui. E ele falou assim que tá sem luz, tá sem internet, tá travado. Eu tô vendo que agora o nosso Mário ficou travado aqui também. Bom, aí um macete de técnico, sem esquema, sem nada e com outra chave de fenda. Perfeito. Burgos, os técnicos eram muito rivais antigamente. Hoje está melhor que o desenvolvimento das redes sociais
e das desvantagens. Eu vou ver aqui, deixa eu ver o nosso querido Mário, boa tarde, João, Marcos Barbosa, seja bem-vindo. Quem mais aqui? Renato, vai ter que remarcar essa live? Sim, com certeza, o Newton caiu aqui, tô saindo fora, está desligando direto, sim, hoje tá, São Paulo tá o caos. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, ó, já que o Newton não veio, né, o Newton tá sem internet, e o Mário, que também tá quase lá do lado dele, tá sem internet, eles vão ficar sem fazer nada, né, vão esperar a chuva voltar. Eu só queria lembrar a todos que revistas, aqui embaixo, NCB Eletrônica, tem aqui opa, o Mário tá voltando. Tudo bom, Mário? Já ia fechar a rede aqui, Hoje a situação tá complicada. Tá complicado. Está um dilúvio, São Paulo. Tá feio mesmo. E o Mário já desligou de novo. Então, pessoal, o que eu tô combinando aqui? Revistas aqui embaixo. De quarta e quinta-feira à noite, nós temos aqui o nosso Clube da Mecatrônica Jovem, onde a gente coloca um pessoal bacana para fazer lives e montar coisas, tá? Eu tô vendo que sua internet tá meio devagar, viu, Mário? Mas vamos lá. Oi, Vamos Rota lá. 64, tudo bom? Antônio Gasparetti, a revista, já falei da revista, Gasparetti. Então, Mário, uma placa de 50 mil reais, vai para oficina, o cara conserta, só que quando a placa fica 15 dias, quebra de novo. Quem é responsável? Bom, vamos lá. Esse vamos lá já deu. Ih, o negócio é quente, Não, tem. Eu, quando fazia manutenções, eu dava garantia de 1 ano. O Código de Defesa do Consumidor nem exigia 3 meses. Quando surgiu o código, ele começou a exigir 3 meses, mas eu dava garantia de 1 ano total, peças e serviços. Era muita coragem. Mas por que isso? Porque eu tinha segurança em análise de defeito. Tinha realmente muita segurança. E olha que só trabalhava com equipamentos sofisticados. Então, um dia foi muito engraçado, que chegou um único aparelho, um televisor Panasonic, e o consumidor falou assim, o dono do equipamento, escuta, isso aqui já passou por vários locais, outras autorizadas, falaram que vocês aqui arrumavam, mas ó, já passou por vários locais, vocês consertam? Mas é claro que consertamos. Olha, já passou por muitos locais, aqui, pode deixar que nós consertamos. E aí, porque além de assistência técnica, nós éramos também autorizados Panasonic, né? E aí o que aconteceu? Aí a pessoa falou assim, e se não consertar? Aí nós damos um novo para você, fique tranquilo. E aí analisamos, caramba, um defeito intermitente, maluco, fica doido. E vai nada. Passou um tempão, e tenta e nada. Passou mais um tempão, aí eu entrei em contato com a Panasonic, eu não entrava. Escuta, eu estou com equipamento aqui, com defeito tal. Quando eu falei tal, eles complementaram. Também faz isso, não é isso, Mário? Eu falei, exatamente, então vocês já sabem o componente? Aí eles falaram assim, não, tá tudo aqui parado, aqui na fábrica, aqui na central. Se você arrumar, você avisa a gente pra gente... Tá. Essa foi muito engraçada. Aí eu cheguei pro cliente e falou, e aí, Mário, o que a gente vai resolver? Vou comprar um equipamento novo para você. Foi a única vez que eu tive que dar um equipamento para um cliente, porque não houve solução. Inacreditável. Aquele ali ficou na história. Matou o produto. Muito engraçado. Nós falamos assim, não, vamos trocar o gabinete até de madeira para ver se é um problema, alguma irradiação de algum cupim. Então, a placa de 50 mil, infelizmente, deu garantia, você vai ter que se virar. Olha lá, se você dá garantia total, não, só dou garantia de serviços. Isso deixa o cliente, pode ser de grande porte, uma fábrica, etc., muito instável, porque você fala, não, o defeito aqui, a máquina parou, o defeito era um, agora é outro, vou te cobrar de novo. Tomar cuidado com isso. Para o consumidor que vê que aconteceu basicamente a mesma coisa, é um problema muito sério. Você tem que assumir uma certa responsabilidade com respeito a isso, porque o cliente, às vezes, não sabe exatamente o que aconteceu na placa. Mas, se o sintoma é o mesmo, para ele é a mesma coisa e deu defeito do mesmo jeito. E aí você, quando fala, não, deu o mesmo sintoma, mas é outro componente, você vai ter que pagar tudo de novo. É um tiro no pé. Tem que realmente pesar se compensa ou não.
Quando a gente fala em placa de 50 mil, é porque a minha retirada da minha empresa é muito maior que isso. Então, é preferível assumir um prejuízo, mesmo alto, do que dar um tiro no pé e eu perder um cliente que me dá milhares de reais por mês. Então, tem que pensar bem nisso. Okay? É uma questão de bom senso, né, Mário? Seu nome tá nessa. Eu sempre costumo dizer, Renato, eu me coloco do outro lado do balcão, ou de outro lado do cliente, né? Opa, eu sento lá e falo, estou escutando isso. Eu ia gostar ou não do que eu estou escutando? Excelente. Então, é importantíssimo que se coloque do outro lado. Quem trabalha com serviços, serviço não é só serviço, tem o lado humano. Mensagem e recepção da mensagem. Coloque-se do outro lado. Verifica se você ia gostar do que você está falando. Então, é assim. Boa dica, excelente dica. Falando do técnico e do engenheiro, eu trabalhava na General Motors na década de 90 e teve um problema no módulo do Chevette, num carro novo que saiu e tudo mais. E os engenheiros se matando para achar um problema, E aí, lá na oficina, de repente, um cara que fez um curso técnico de elétrica automotiva chegou a me dar uma pedra de gelo. Falei, tá, o que você quer uma pedra de gelo? Não, para consertar um Chevette que tava com problema no módulo. Eu falei, parou, me explica essa história. E eu fui atrás do cara. Aí o cara colocou a pedra de gelo porque o módulo, a engenharia tinha colocado o módulo elétrico colado ao motor. Adivinha, esquentava. E o técnico, tendo todo esse conhecimento... Sério, Mário, eu chamei os engenheiros, falei, ó, vem cá todo mundo, ó, vem cá com seus diplomas. E mostrei o quanto o técnico sabia. E aí os engenheiros falaram, vamos ter que fazer um recall para chamar, para trocar esse módulo, né? E aí, eu não sei quem aqui comentou, acho que foi o Samuel, que às vezes os fabricantes sabem do defeito, mas não comunicam às próprias autorizadas. Talvez com medo de vazar alguma informação. E vamos falar recentemente, não sei se você ficou a par não, do PlayStation 5, que deu um BO gigante, eles não falaram nada. Só que você mandava consertar, eles trocavam. Eles trocavam o videogame porque não tinha solução, né? E eu acho isso errado um pouco da parte das empresas. O técnico tem que descobrir, entre aspas, né? O que acontece. Você tem algum caso desse? Não precisa falar de fabricante, não. Não, tem casos que nós tivemos que mudar projetos de fábrica. Não foram muitos, mas aconteceram, que dava muito defeito muito recorrente, e aí com algumas mudanças bem simples, ou uma mudança, ou duas mudanças bem simples, se conseguia colocar o equipamento para rodar, não voltava mais, não dava aquela recorrência de defeito. Isso mudou o projeto da fábrica? Sim, projeto da fábrica. Caramba, que doido! Teve um dos nossos estudantes, que era engenheiro, e trabalhava dentro da Philips. Olha só, dentro da Philips, em Guarulhos, na época que ainda estava em Guarulhos. Aí o que acontecia? Ele chegava da Holanda e ele tinha que climatizar, ele tinha um conhecimento muito bom, fazia uma série de mudanças no projeto que vinha da Holanda. Nossa, precisa conhecer muito, hein? Conhecia, esse conhecia muito mesmo. Perfeito. Ó, tem uma pergunta do João aqui. Além do datasheet e esquema, existe outro documento com mais informações de determinados componentes? Tipo, além do datasheet e do esquema, tem como buscar mais informações em outros lugares? Olha, boa pergunta. Tem uma série, na verdade, existem tecnologias, quando a pessoa domina o inglês, claro, ele capta o documento e dá até para fazer. Existem muitas universidades pelo mundo falando sobre determinados assuntos. Pelo mundo inteiro, inclusive Brasil. Santa Catarina é um centro fantástico de desenvolvimento e análise, hein, pessoal que fique ligado nisso, na Universidade de Santa Catarina. Então, mas pelo mundo existem uma série, além dos datasheets e esquemas, falam sobre o funcionamento de determinadas tecnologias de forma muito aprofundada. É questão de ter um pouquinho de paciência e ler, estudar. É claro, quando a gente fala isso, pessoal, pelo amor de Deus, vocês têm que ter uma base muito boa para se fazer o que nós estamos sugerindo. Até correr atrás de esquema e datasheets, precisa ter uma base muito boa. Senão é um monte de rabiscos que não te leva a lugar nenhum. Então tem que ver isso aí, tem que estar realmente procurando ter uma base fantástica. Eu gostaria até de complementar um pouco mais essa sua resposta, outros pontos que você consegue mais informação.
Perfeito. Canais de influências como o Burgos, como o Mário, porque assim, é dicas atrás de Rodolfo, Wagner Rambo aqui no Instituto, participação de eventos, de novos lançamentos, ou seja, você vai num evento que eles vão falar de um produto que vai sair ano que vem, já se antecipa, sai correndo atrás da informação do que vai ser tendência ano que vem, entendeu? E aí eu vou aproveitar, fazer uma pergunta, Mário. A gente está com televisão, os rádios estão mudando, como o Newton falou, as coisas muito rápido. Para daqui 5 anos, tem algum aparelho que ainda não está na oficina que nós teremos que consertar? Você vê alguma coisa nova despontando? Tem que ter o teletransporte aí para a gente receber a pizza aí do teletransporte. Quem aí já é muito... É Star Trek, né? Star Trek tem que ter o teletransporte, está logo aí para, quem sabe, né? Começam a decompor a matéria, depois compõem, realmente remontam, né? Os datasheets vêm em bons tempos da minha fase. Bem inglês, então, né? Isso é verdade. E o pior, a gente está encontrando muito datasheet em chinês, que é horrível as informações, mesmo traduzindo. Né? Não sei se você tem se já encontrou datasheet em chinês, mas é osso, viu? Bons tempos da minha fase de técnico. Não, ainda não tive esse prazer de encontrar em chinês, né? Então, não, porque sabe o que acontece, Mário? A China está lançando componentes próprios. Eles não estão mais numa Texas, numa microchip. A TMSC estão lançando componentes deles. E aí você fala assim, peraí, onde eu vou buscar informação? E é complicado, viu? Mário, vamos ter que reagendar esse papo. O Newton Sebraga, infelizmente, Guarulhos afundou, né? Choveu pra caramba lá. E a gente marca uma nova live, tudo bem? A gente bate um papo. Bem. Você tá no Burgos semana que vem, canal do Burgos, não é? Não tô... Burgos, confirma comigo aí, hein? Burgos! Não, é que normalmente o meu contato é com o Alberto. Eu passei por... Bom, vai falar. Normalmente é o Alberto que me confirma as agendas. E essa semana foi uma correria maluca, né? Que fizemos lançamento, estamos com um curso com uma promoção muito, muito grande. E aí eu tô num foco, estamos na Semana Rigol, tá uma loucura, tá? Realmente uma loucura. Semana Rigol, quem tá vendo é o Alberto. Não, deixa eu corrigir aqui, foi erro meu, será o Mauro do Museu da Eletrônica, e não Mário Pinheiro. Você já esteve na semana retrasada, tô certo? Sim. Então, perfeito, show de bola, ó, vamos ter que cortar aqui, infelizmente, estamos chegando no final. Mário, agradeço imensamente, né, gostei desse bate-papo aqui, pena que o Newton não pode participar, vamos marcar numa outra oportunidade, mas é assim, trocar ideias com técnicos eu acho muito legal, porque na minha opinião, teremos produtos novos aí, chegando no mercado, e muito da eletrônica automotiva, minha opinião. A gente vai ter muita coisa, a CTA já tá, você tem curso para eletrônica automotiva, tá pensando? Já fizemos uns testes num treinamento, ainda não está como EAD, mas já fizemos no presencial, já demos treinamento na parte automotiva. Mas é aquela história. As pessoas, às vezes, eles querem se especializar na área XYZ, sem ter base. Certo. E aí, sem ter base, sofrem demais, aí desenvolvem somente macetes e não técnicas de análise aprofundadas. Então, um conselho que eu dou a todos aí, procurem excelentes treinamentos que envolvam lógica de reparação, com base de eletrônica, mas com lógica de reparação, para que vocês possam estar preparados para encarar, seja a área de automotiva, a área de automação, a área médico-hospitalar, para fazer o telhado muito bem feito. Perfeito. Não, essa base que você faz de análise, né? A análise é importante. Eu falo, é olhar com os outros olhos, um olhar de técnico. É muito bacana isso mesmo. Ó, o Burgos está perguntando, é uma pergunta para você, Mário. Não é para mim, não. De alguma forma, você vai colaborar com a revista NCB? Tem esse desejo no coração. Vamos ver aí se vai dar, se vai sair, como é que isso aí vai sair. Eu até o final do ano, eu estou muito enrolado com muitos projetos, mas, nossa, trabalhar aí com vocês será algo fantástico, né? Muito, muito, muito bom. É um desejo muito grande. Não, conversa com o Gasparetti.
Não, Gasparetti é o editor da revista, tá? Eu só tô aqui Mas perfeito. Tá certo. Mário, palavras finais, vamos encerrar a live aí, por favor. Queria agradecer demais a você, Renato, principalmente ao Newton, por estar aqui, por estar participando desse bate-papo aí da eletrônica, né? E também dizer para os técnicos que trabalham no Brasil, continuem no caminho que vocês estão, porque tem uns youtubers que são fantásticos, o pessoal vai a fundo mesmo, é uma coisa, o Brasil ele consegue, enquanto alguns países falam, não, manutenção, aqui o pessoal desenvolve cada técnica inacreditável, dá gosto de ver. Podemos não projetar, mas na área de deixar as coisas funcionando e técnicas para isso, o brasileiro é fantástico. Muito obrigado a todos vocês aí. Perfeito, obrigado a todos, pessoal. Desculpa aí a enchente que deu aqui em São Paulo, mas no fim deu tudo certo. Um abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.